Desde que sofreu o atentado no dia do seu casamento, o Marco Aurélio ele desconfia que foi a Odete Roitman a mandante desse atentado. E o Marco Aurélio, quando estava no hospital, ele deixou muito claro para a Leila que teria troco, que ele ia revidar. Bom, e ele vai ter outra conversa com Leila muito interessante. Ele fala para Leila que ele suspeita que Odete Roitman foi a mandante do crime. Ele acha que realmente a Odete Roitman tentou matar ele. Só que ele fala para Leila que se ele tiver certeza que a Odete mandou matar ele, ele vai matar a Odete Roitman. Ele diz assim mesmo: se eu tiver uma prova de que foi ela que encomendou este atentado, eu vou matar a Odete Roitman. Essas são as palavras de Marco Aurélio. A Leila fica assustada e ela chega a dizer para o Marco Aurélio: uma coisa, Marco Aurélio, é desviar dinheiro da TCA. Outra coisa é matar a Odete Roitman. A Leila fica completamente em choque com o que houve, o que Marco Aurélio é capaz de fazer. Ela fica abismada. Bom, deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, seu compartilhamento também. Bom, a certeza que o Marco Aurélio tanto queria, ela virá. Ela virá com força. Vocês lembram que quando o Marco Aurélio estava no hospital, ele comentou com a Leila as seguintes palavras. Ele falou assim mesmo: Leila, será que a Odete descobriu todos os meus esquemas? Porque o esquema que o Afonso descobriu não é 10% do que eu roubo da TCA ao longo desses anos. Será que ela descobriu todo o meu esquema e foi aí que ela resolveu me matar? Ele juntou essa peça do quebra-cabeça. Ele pensou nisso. E aí ele fala assim: será que alguém me dedurou? Alguém levou essa informação para Odete Roitman, ela descobriu. Logo em seguida ele manda a Leila ir até o escritório dele, pegar o laptop dele para ele ver algumas coisas de trabalho, enfim. E Leila vai lá e pega o laptop. Quando Leila vai pegar o laptop, ela vê o Freitas saindo da sala de Odete Roitman ao lado dela. E ela tem um papo bem estranho com a Odete Roitman, que levanta ainda mais suspeita que foi a Odete Roitman que mandou matar o Marco Aurélio, mas até então ninguém pode provar isso, né? E aí ela comenta que achou muito estranho o jeito que o Freitas estava com a Odete Roitman. E o Marco Aurélio, ele vai confrontar o Freitas. Ele fala assim: você, Freitas, homem burro como você é, me trair, Freitas, me trair. Você não seria tão burro até esse ponto. Ele humilha Freitas de uma forma bem escrota e pergunta para Freitas o que ele estava fazendo na sala de Odete Roitman. Freitas inventa uma desculpa esfarrapada, dizendo que foi levar alguns relatórios que a Odete pediu de Marco Aurélio, enfim. Meio que a justificativa de Freitas ali que cola. Só que, além de Marco Aurélio estar desconfiado de Freitas, ele também está desconfiado de Mário Sérgio, porque ele teme que o Mário Sérgio revelou essas informações de que ele está desviando muito mais dinheiro do que a Odete Roitman imaginava. E por isso a Odete Roitman mandou matar ele. Ele queria ter essa certeza, né? Se foi isso realmente que aconteceu. E aí ele confronta o Mário Sérgio, né? Ele diz que, quando ele assiste um filme e ele vê um personagem fazendo um jogo duplo, ele tem certeza que esse personagem sempre vai morrer. Ele morre no final.
E aí ele pergunta se o Mário Sérgio está fazendo jogo duplo. O Mário Sérgio diz que não sabe do que ele está falando, desconversa. E para tirar toda essa suspeita sobre seu ombro, o Mário Sérgio ele resolve fazer uma jogada de mestre, né? Ele conta para o Marco Aurélio que o dinheiro que o Freitas conseguiu para comprar a casa da mãezinha dele, que inclusive ele viu em espécie e viu o Freitas derrubar no chão, esse dinheiro não foi conseguido pelo RH, que é aí que levanta a suspeita que Freitas traiu o Marco Aurélio e conseguiu esse dinheiro com Odete Roitman, delatando todos os crimes de Marco Aurélio. O Mário Sérgio dá a entender isso. E aí, nesse ponto da história, a Odete Roitman sofre um atentado, porque a partir daí o Marco Aurélio conclui que a Odete Roitman tentou matar ele porque descobriu que ele estava desviando mais dinheiro do que o esperado, né? Desviando muito mais dinheiro do que ela imaginava. Estava roubando ela muito mais do que ela imaginava. Então ela ficou ainda mais revoltada e queria matar ele. E a partir desse pressuposto, ele conseguiu a prova que ele tanto queria, que eu citei no início do vídeo, que ele disse que quando ele tivesse, iria matar a Odete Roitman. E aí a Odete Roitman sofre um atentado. E nesse atentado que a Odete sofre, ela acaba sobrevivendo e os policiais perguntam para a Odete o que aconteceu. A Odete, ela meio que protege ali o Marco Aurélio, porque ela sabe que foi o Marco Aurélio. Ela diz que foi uma tentativa de assalto. Ela mente, né, no seu depoimento. É justamente isso que acontece. E depois, no capítulo... o atentado acontece no capítulo 20 de setembro. A morte de Odete acontece 6 de outubro. Ou seja, 16 dias depois, né? Depois do atentado, Odete morre. Então, a gente observa que o Marco Aurélio estava caçando a Odete para matá-la, né? Então, o que me leva a crer que quem matou a Odete Roitman foi o Marco Aurélio, né? Que ele estava caçando a Odete Roitman desde o capítulo 20, do dia 20. Ele estava caçando e aí ele executou no capítulo 6 de outubro. Tudo indica que foi o Marco Aurélio. E você vê que a morte de Odete Roitman era algo planejado desde a primeira versão, né? O autor que estava escrevendo a novela, o Gilberto Braga e o Agnaldo Silva, e o outro autor que eu não lembro aqui, eles disseram que o verdadeiro assassino de Odete Roitman era o Marco Aurélio na primeira versão, só que foi mudado porque houve um vazamento, né? Foi vazado pela imprensa que o Marco Aurélio ia matar Odete Roitman. E como o grupo de autores queriam, né, manter o assassinato de Odete Roitman uma surpresa, eles resolveram mudar e trouxeram uma pessoa inesperada, que foi Lila. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.